Cristo é a realidade, o Deus que está no homem. É Ele quem derruba o muro de separação entre ele e o homem e faz dos dois um novo homem. Tudo isso acontece do outro lado do véu, ou há algo que possamos fazer deste lado desse muro de separação? Permitam-me compartilhar com vocês a história de um amigo muito querido, alguém que passou pela maioria das minhas experiências. Ouçam-me com atenção, pois Deus fala ao homem por meio do sonho e se revela por meio da revelação. Esta é a carta dele. Acordei às 6 da manhã. Era muito cedo para levantar, então decidi deitar na cama e imaginar com propósito. Então, uma voz estrondosa veio de dentro de mim, declarando: Eu sou Deus. Eu sou autoconsciente. Eu sou autossuficiente. Ele continuou repetindo essas palavras várias e várias vezes até que finalmente eu disse a ele: Eu sei, e estou tentando fazer algo a respeito, mas você está falando tão alto que não consigo imaginar. Mas a voz continuou: Eu sou Deus. Eu sou autoconsciente. Eu sou autossuficiente. Repetidamente. Parecia um estupro. Se não dá para evitar, relaxa e aproveita. Então eu fiz isso e adormeci apreciando essa declaração. Então me vi em um vasto deserto de nada. Nenhuma folha de grama, nenhum arbusto, nenhum cacto, nada além de um deserto infinito. Estou segurando algumas bolas de golfe na mão. Jogo-me instantaneamente uma linda casa e quintal aparecem em tecicolor. Jogo outra e uma segunda casa e quintal aparecem, desta vez com pessoas ao redor. Peguei outra bola, joguei-a para o outro lado e um maravilhoso putting green apareceu. Então, um homem ao meu lado disse: Que incrível! Você coloca a bola bem ao lado do buraco. E eu respondi: Não, eu não faço assim. Eu coloco a bola no chão e coloco o buraco ao lado. Então, criei um portão enorme e passamos por ele até chegarmos a uma cena miserável de uma casa em ruínas e um bonde em seu último estágio de deterioração. Peguei uma bola e tentei jogá-la, mas não importava o quanto eu tentasse soltá-la, ela não saía da minha mão. Então, pensei: talvez esteja além do meu poder. E enquanto eu contemplava essa cena, a bola foi lançada e a casa se transformou em um hotel ultramoderno, enquanto o bonde se transformava em um ônibus aerodinâmico que se afastava rapidamente. Era tão fácil para mim criar do nada, mas quando me deparei com uma cena do passado, que eu sabia ser um fato, não consegui mudá-la, pois não conseguia me livrar do passado. Mas persisti, e finalmente fui recompensado, pois a casa se transformou em um novo e glorioso hotel e o bonde em um ônibus aerodinâmico. Então, disse ele, me deparei com uma cena que lembrava a Miracle Mile ou navio Shire Boulevard, com uma ilha no meio. Mas, em vez dos habituais homens e mulheres bem vestidos, vi meninos de calças largas e meninas de biquíni. Então, decidi jogar outra bola, e, ao fazê-lo, eles se transformaram em damas e cavalheiros elegantemente vestidos, jantando sob guarda-sóis e servidos por garçons elegantemente vestidos. Então me virei para o meu amigo e disse: Sabe, talvez eu devesse ter deixado como estavam. Ora, ele é um homem muito bem-humorado, posso te dizer, e sempre termina suas cartas com um tom bem-humorado. Então acrescentou: E acordei na hora certa. Agora, Deus fala ao homem por meio do sonho. Embora não existissem campos de golfe há 2000 anos, a palavra bola aparece no capítulo 22 de Isaías. Quando você lê, pensa que Deus rejeitou um homem, mas todos esses são estados de consciência. Deus rejeitou o estado, não o seu ocupante, pois Deus está desempenhando todos os papéis, mas nós estamos em estados. Então, ele o transforma naquele em cujo ombro a estaca será pregada. E sobre ele repousará o fardo, a responsabilidade da casa de Judá e dos habitantes de Jerusalém. No capítulo 10 de Samuel, o profeta Samuel fala a Saul dizendo: O Espírito do Senhor virá sobre você e você se transformará em outro homem. Deus rejeita o estado de Saul e o transforma em um estado completamente diferente. Agora, ouça atentamente o que você pode fazer deste lado do véu para derrubar esse muro entre os dois e fazer de dois, um novo homem.
Jesus veio ao mundo pregando o Evangelho de Deus dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Creia no meu testemunho, pois todas as promessas de Deus se cumpriram em mim. Creia no meu Evangelho e arrependa-se, pois a história do cristianismo é a conquista pelo perdão, e o perdão testa a capacidade do homem de entrar e participar da natureza do oposto. Quando você vê algo em estado de degradação, trata-se de um estado passado, antigo e fixo. Mas você pode mudá-lo jogando a bola. Se, a princípio, a bola não sair da sua mão devido aos fatos óbvios à sua frente, persista. Até quando, Senhor, terei de perdoar o meu irmão que peca contra mim? 70 vezes 7. Faça isso e faça isso até conseguir se livrar do passado e encontrar o que deseja em seu lugar. Persista, persista e persista até conseguir realmente se livrar dele. Jesus conta a parábola da mulher que se aproxima de um guarda que, embora não temesse a Deus nem respeitasse os homens, levantou-se e lhe deu o que ela queria, graças à sua persistência. Os comentários constantes dela o forçaram a lhe dar o que ela desejava. Conta-se também a história de um homem que chegou à meia-noite querendo algo para alimentar um estranho em sua casa. O homem lá de cima disse: é tarde, meus filhos estão na cama e não posso descer e abrir a porta, mas, como o homem insistiu, recebeu o que queria. Você pode pensar que não há saída para sua atual turbulência, mas não importa o quão constante essa aparente turbulência seja, se você persistir e persistir e persistir, aquele que está lá de cima descerá e atenderá ao seu pedido. Pratique o arrependimento deste lado do véu enquanto a obra continua de forma oculta do outro lado, e a parede se tornará cada vez mais fina até que a casca se rompa e Cristo nasça. E quem é ele? Eu sou. Depois que você quebra a casca, não é Jesus e você, só existe Jesus. E naquele dia o Senhor será um e seu nome será um. Foi tão fácil para o meu amigo criar do nada. Quando ele jogou a bola no vasto deserto do vazio, uma bela casa e um gramado apareceram instantaneamente em Technicolor. Outra bola e outra bela casa e quintal com pessoas ao redor, depois um campo de golfe e um portão por onde ele e o amigo passam. Agora ele vê imagens do passado, uma casa deteriorada sem possibilidade de reparo e um bonde antigo. Desejando mudá-las, descobriu que não conseguia se livrar do passado. Mas ele persistiu e finalmente conseguiu. Ele percebeu que levou apenas 5 segundos para criar do nada, mas levou tanto tempo para mudar o passado. Embora a bola tivesse saído de sua mão, ele sentiu que não ia funcionar, mas funcionou, pois a casa se tornou um belo hotel e o bonde, um ônibus aerodinâmico. Então, a transformação foi fácil ao longo da Miracle Mile, pois ele havia conseguido pegar o que era antigo e, tendo-o transformado, transformou os meninos e meninas em damas e cavalheiros sem hesitar. É isso que você e eu somos chamados a fazer. No Evangelho mais antigo, o livro de Marcos, somos informados de que, depois que João, consciência racional, foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O que ele está dizendo é: acredite no meu testemunho, pois tudo o que eu lhe digo nada mais é do que o cumprimento das Escrituras. De pé diante de vocês esta noite, posso dizer que sou inculto, iletrado, desconhecido, inculto pelos padrões humanos, mas a Escritura, a única realidade no mundo, se cumpriu em mim. Tudo neste mundo passará, mas a palavra de Deus é eterna e está se cumprindo em todos. Deus não está condenando ninguém, pois são apenas estados, e precisamos aprender a distinguir entre o ocupante do estado e o estado que ele ocupa. Deus não rejeita o homem, mas o estado, e o coloca em outro estado. Sei que, desde que este homem ouviu minha mensagem, anos atrás, ele tem praticado a revisão diariamente. Revisão é arrependimento, e revisão resulta em revogação. Quando você revisa uma memória que está fixada, você a revoga. Ele revogou a casa e o bonde dilapidados. Aqui está o novo homem cumprindo o capítulo 22 de Isaías. Embora a palavra bola de golfe não esteja lá, a palavra bola, aquilo que gira sobre si mesmo e repete uma imagem da memória,
está. Mas, segurando a bola na mão, o símbolo do poder e da sabedoria de Deus, ele persistiu e exerceu seu poder. Você tem esse poder. Teste-o trazendo à mente um caso aparentemente sem esperança e revise-o, persista em revisá-lo até conseguir se soltar, sentindo o alívio de que está feito. Se amanhã não trouxer a confirmação, ou na próxima semana, espere, porque está feito. E de uma forma que ninguém na Terra poderia imaginar, isso virá ao seu mundo e você verá os resultados do que fez. Por isso, peço a todos que pratiquem a revisão. Revisem o passado. Não importa o que seja, revisem-no e o passado se conformará ao seu sonho do que deveria ter sido e surgirá diante de vocês. Então, o novo homem surgirá dentro de vocês e não será mais você e Cristo, mas somente Cristo. O capítulo 9 de Ezequiel nos diz para seguirmos o homem vestido de linho. Ele atravessará a cidade e deixará uma marca na testa de homens, mulheres e crianças. Sigam-no, e matem todos os que não tiverem a marca, seja velho, seja anciã, seja donzela, seja menino, seja criança, e não tenham piedade. Então, no capítulo 22 de Apocalipse, ele se volta e aqueles que têm a marca vêm diante dele. Eles veem seu rosto e seu nome está em suas testas. Esse nome é Jesus, e Jesus significa Jeová. Ele apenas redime a si mesmo. Não pense que, por causa dessa estranha imagem, existem aqueles que estão perdidos. Todos, em determinado momento, são massacrados devido ao estado em que se encontram, mas a peça continua e ele desempenha outros papéis e ainda mais papéis, até que finalmente desempenha o papel do escolhido. E nessa parte final, a marca está em sua testa e o nome Jesus é seu. Então, no final, só resta Jesus. Todos serão redimidos. A misericórdia infinita se estende além e redime o homem no corpo de Jesus. Há apenas um corpo, apenas um Deus, apenas um ser, então, quando você é redimido, você é Ele. Então, esta noite, comece a praticar a arte do arrependimento, pois tudo pode ser redimido. Arrependimento não significa sentir remorso ou arrependimento. Não importa o que você tenha feito, você não precisa sentir remorso. Você teve que fazer isso por causa do estado em que se encontrava naquele momento. Arrependimento é praticar a arte de se mover para o estado oposto. Você não sente pena de si mesmo e se afunda em um muro de lágrimas quando se arrepende. Seus pecados podem ser escarlates, mas através do arrependimento eles se tornarão brancos como a neve. Não importa o que um homem já tenha feito, ele está apenas expressando um estado. Quando no estado de assassinato, ele deve assassinar, ou no estado de ladrão, ele deve roubar. Condenamos o ocupante como se ele o tivesse feito, mas ele está em um estado no qual entrou consciente ou inconscientemente. Então Blake disse: não considero que nem o justo nem o mau estejam em um estado supremo, mas cada um deles esteja no estado de sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais de bem e mal quando deixou o paraíso seguindo a serpente. As Escrituras nos dizem que há duas coisas que Deus considera impossíveis de perdoar. A primeira é a nossa incapacidade de crer que eu sou Ele, e a segunda é comer da árvore do bem e do mal. A relutância do homem em crer que eu sou Ele é o pecado fundamental, pois Deus, cujo nome é Eu Sou, tornou-se homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Minha relutância em crer que eu sou aquele que me faz respirar, pensar e me mover, bem como passar a vida condenando o bem e o mal como os vejo, é imperdoável para Deus. Mas então vem esta revelação maravilhosa. Eu sei pelo Senhor Jesus Cristo que nada é impuro em si mesmo, mas qualquer que vir alguma coisa impura, para ele é impuro. E enquanto ele convive com isso, seu estado permite que seja visto como impuro. Assim é a vida. Deste lado do véu, pratiquemos o arrependimento e transformemos qualquer passado desagradável. Que a mente armazene um passado digno de ser lembrado, pois eventualmente tudo o que é desagradável será destruído, e embora a mente aparentemente desapareça, o homem não, pois o homem é Deus. No verdadeiro sentido da palavra, não há morte, pois na verdade nada morre. O ator sai do palco e parece ter desaparecido, mas não está morto, pois o ator supremo é Deus e ele está interpretando todos os papéis. O enganador e o enganado são seus.
Eu enganei e fui enganado, portanto, sou ambos. Depois de ter jogado cada estágio, sou chamado a acreditar no testemunho de alguém que vivenciou as Escrituras, e então, a praticar constantemente esta maravilhosa arte do arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se e arrependam-se. Ao ver alguém em necessidade, transforme-o. Isso é arrependimento. Você pode argumentar com ele, dizer-lhe que isso lhe é bem feito, que se ele não tivesse feito o que fez, não estaria pagando o preço, mas não o condene. Ele está em um estado e deve colher os resultados do estado em que entrou. É apenas um estado e, como o ocupante é imortal, assim como você pode se arrepender e colocá-lo em um estado diferente. Não importa o que você tenha feito, você é imortal e um dia ouvirá as mesmas palavras que meu amigo ouviu. Eu sou Deus. Eu sou autoconsistente. Eu sou autossuficiente. Neste exato momento, essa mesma voz está gritando no fundo da sua alma. Ela não parou desde o início dos tempos, mas o muro é grosso demais para você ouvi-la. Mas quando o muro se tornar muito fino, você a ouvirá. Ele ouviu as palavras enquanto o muro se rompia, formando dos dois um novo homem, trazendo assim a paz. É o que lhe é dito no 2º capítulo de Efésios. Eu trago paz quebrando o muro que separa os dois. Você já morou em um apartamento onde as paredes são tão finas que você consegue ouvir seus vizinhos cochichando? Pratique o arrependimento e suas paredes se tornarão tão finas que você ouvirá Deus, o Eterno Eu Sou em você, proclame o que Ele é. Eu sou o Eterno. Eu sou eterno. Eu sou autossuficiente. Eu sou autocontido. Eu sou Deus. Ele ouviu a voz tão alta e tão persistente que decidiu testar esse poder, que se simbolizava como a mão onde a bola estava colocada. Então, ele criou, mudou e revisou todas as demonstrações do poder de Deus que agora ele sabe que é. Revise e, em seguida, abandone-o como ele abandonou a bola. Liberte-se do passado e apegue-se à visão do que você quer em seu lugar. Com este poder, você pode redimir completamente o passado. E Deus requer o passado. E, embora seus pecados sejam tão escarlates, eles se tornarão brancos como a neve. Agora, vamos entrar no silêncio. Se você chegou até aqui, deixa seu like, seu comentário e compartilhe com quem você gostaria que recebesse esses ensinamentos. Se inscreva, se ainda não é inscrito aqui no canal. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.